No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai entender qual é a real tendência. Se você gosta de operar a favor da tendência, você precisa entender esse conceito básico de mercado que muita gente acaba deixando passar batido por nunca nem ter ouvido falar desse conceito aqui. Muita gente fica assim, eu gosto de operar a favor da tendência, mas quando olha os 60 minutos é uma, o diário é outra, os 5 minutos é outra, e acaba ficando completamente perdido e não sabe qual deles você precisa obedecer. Mas antes da gente vir para a parte mais prática, você precisa entender o que é uma tendência e o porquê é tão poderoso operar a favor da tendência e quando você pode e deve operar contra a tendência. Uma tendência ela é constituída de topos e fundos. Isso daí você já deve estar careca, igual a mim, de saber. Como, por exemplo, se o mercado ele está com topos e fundos ascendentes, nós temos uma tendência de alta. Comum, você já deve saber disso. Agora, quando ele está com topos e fundos descendentes, a tendência é de baixa. Mas aí eu te pergunto, em qual tempo gráfico você observa isso daqui? Existe um conceito bem antigo dos grafistas aqui chamado hierarquia dos tempos gráficos. Se você é ou já foi militar ou conhece algum militar, você sabe que existe uma hierarquia na carreira militar. Por exemplo, tem lá o cabo, o soldado, o tenente, sargento, enfim, eu não sei a ordem correta disso não. Mas existe que sempre o que está acima vai mandar no que está de baixo. No mercado não é diferente. Os tempos gráficos maiores normalmente mandam nos tempos gráficos menores. Ou seja, o que o tempo gráfico maior está dizendo, naturalmente tem muito mais força do que o tempo gráfico menor. Mas em contrapartida, o tempo gráfico menor antecipa o que o tempo gráfico maior pode vir a fazer no futuro. Mas anote isso daqui que é uma regra extremamente importante para todo trader que quer ser consistente. No mercado, nós não trabalhamos com expectativa, nós trabalhamos com a realidade. Ou seja, você não trabalha com predição, com aquilo que você acha, acredita ou quer que o mercado faça. Você trabalha com aquilo que o mercado já está te mostrando. Seja num passado mais antigo, talvez uma região prévia que ele pode estar chegando para travar, ou seja num passado mais recente, numa estrutura que ele está fazendo naquele devido momento. E quando a gente fala aqui de hierarquia de tempos gráficos, você precisa sempre observar o que o tempo gráfico maior está fazendo. Eu gosto de observar sempre o mensal, semanal, diário e 60 minutos. Diário, semanal e mensal, contexto macro, óbvio. A gente não precisa ficar observando mensal e semanal todos os dias porque leva um bom tempo para ele mudar a sua localização ou mudar então a sua estrutura ou as médias que estão ali nele. Mas o diário já muda todo dia, então eu prefiro olhar sempre o que está acontecendo ali no diário e eu caio para o intraday. Eu uso 60 minutos como o maior tempo gráfico do intraday. Então, se eu quero operar a favor da tendência, eu preciso observar como está a tendência no tempo gráfico maior. Eu vou trazer o exemplo aqui do ouro de hoje. Hoje é dia 15 de fevereiro, eu estou fazendo essa análise só para você entender como que eu trago isso para dentro do meu operacional. Então, nesse momento, eu estou aqui no diário do ouro. E aí eu percebo que o ouro, obviamente, como todos já sabem quem opera, é um mercado que tem uma tendência muito grande, uma tendência longínqua. Quase desde sempre o ouro não para de subir. Ou seja, a tendência principal do ouro é sempre de alta. Isso significa que os trades que eu pegar na compra têm geralmente uma probabilidade melhor de pagar, porque o mercado sobe durante mais tempo, sobe com movimentos mais longos e sobe com movimentos mais fortes também. E eu uso duas médias móveis que me ajudam a entender qual é essa tendência em que o mercado está trabalhando, que é a média de 9 exponencial, que é essa verdinha, e a média de 20 aritmética, que é essa amarelinha aqui. Então, normalmente, quando elas estão alinhadas, ou seja, quando elas estão a favor do que o mercado está fazendo, eu tenho uma tendência mais saudável. Aqui no diário já não está mais alinhado. Eu tive um movimento corretivo muito grande e eu pude perceber que a média de 9 cruzou a média de 20 para baixo. Isso pode ser um indício de um princípio de correção desse mercado que eu estou olhando e nesse tempo gráfico aqui. Agora, se o preço começa a voltar a subir para cima dessa média, ele vem testar e a média começa a ser um suporte para ele por aqui, naturalmente eu posso acreditar que a partir daqui o mercado volte a continuar o seu movimento. Já que eu entendi isso, eu preciso cair para uns 60 minutos, que é onde eu prefiro olhar aqui o intraday, o meu maior tempo gráfico.
Nos 60 minutos, e em alguns dias para trás, eu não preciso olhar sempre todo o contexto, eu olho o que ele está fazendo agora. Aqui nos 60 minutos eu percebo que ele já começa a estar um pouco mais embolado, mas isso é esperado devido ao fim de uma possível correção que o ouro fez aqui. Ou seja, esse movimento é um movimento corretivo. Por quê? Porque a tendência macro principal é uma tendência de alta, o mercado está subindo. Então, todos os movimentos de queda passam a ser considerados movimentos corretivos. E o que mais me interessa aqui é entender que o mercado fez um movimento de inversão de fluxo, que é o quê? Ele deixou um fundo mais alto e rompeu o topo anterior. Isso daqui é um movimento que pode dar a retomada da tendência principal de alta lá do diário e dos 60 minutos aqui também. Perceba que a 9 começa a cruzar a 20. Isso não significa que você vai sair pegando trade em cruzamento de média, mas é só para você se localizar e entender que possivelmente daqui a gente vai continuar um movimento de alta. E por mais que depois desse movimento o ouro não tenha se desenvolvido tanto, tenha ficado mais lateral, eu preciso entender que agora eu estou voltando a ter movimentos a favor da tendência macro, ou seja, estou voltando a ter topos e fundos ascendentes com as médias calçando o preço, a 9 passando aqui por baixo, a 20 também funcionando bem como um suporte. Agora presta atenção, a gente olhou que lá no diário eu tenho uma tendência de alta, eu tenho um movimento mais forte, mais longínquo, a minha tendência principal e primária é de alta. Quando os 60 minutos começa a retomar a naturalidade, ou seja, ele começa a retomar o mesmo movimento que ele está fazendo no tempo gráfico menor, eu já preciso começar a acender um alerta na minha cabeça. Ou seja, o tempo gráfico que eu opero, que é os 5 minutos, que é o meu tempo gráfico principal, ele pode estar fazendo movimentos que vão me ajudar a pegar trades melhores. Por quê? Porque se eu estou a favor da tendência, a favor do principal agente desse ativo, que no caso são os compradores, eu tenho mais chance do mercado me pagar. Eu tenho mais chance do mercado fazer o movimento que eu quero. No caso, compra, né? Um movimento de alta. Então, quando eu caio aqui para os 5 minutos, fica mais fácil de eu reparar que todo o movimento na ponta compradora é mais rápido, é maior, tende a pagar mais e normalmente anda com mais frequência a favor do que os movimentos de queda. Para eu vender aqui não fica tão fácil, porque naturalmente os compradores estão agindo mais do que os vendedores. Beleza, cai nos 5 minutos. Então, Matheus, o que eu faço? Qual tipo de estratégia eu utilizo para poder comprar? Vão existir 2 movimentos aqui que você vai precisar esperar e eu vou dizer qual deles eu acho o melhor. Existe um movimento mais clássico, que é quando o mercado já está fazendo aquele topo e fundo ascendente e ele faz um pullback, aquele pullback tão esperado que eu, Matheus, utilizo a média móvel de 9, calçando o preço, e quando ele volta nessa média e deixa qualquer candle sinal, ou seja, qualquer candle positivo, ou se ele até deixar um negativo, mas o candle seguinte romper máxima dele aqui, eu vou comprar e vou tentar botar no bolso ali pelo menos 2 para 1 e pronto. Não preciso ficar me alongando muito, por mais que esse tipo de trade aqui seja um trade que você tenha muito mais chance de alongar, pegar 4, 5, 10 vezes o risco com mais facilidade. Agora, infelizmente, nem sempre esse contexto bonitinho vai aparecer. Às vezes ele vai estar um pouco mais complexo. E aí a gente pode aguardar o que eu chamo de retomada da tendência. Ou seja, se você está esperando comprar porque você viu que o movimento comprador está mais forte, fez toda a sua análise que está de alta, às vezes o mercado ele estava até vindo, mas ele começa a fazer aqueles movimentos mais feios, movimentos mais corretivos ou mais laterais, e aí você começa a ficar confuso, fala assim, Matheus, eu não tenho topo e fundo ascendente aqui mais, eu tenho topo e fundo agora ou lateral ou descendente. O que eu posso fazer? A primeira coisa é, quando isso daqui acontece, significa que nesse movimento aqui, o mercado está fazendo uma correção. E toda correção tem início, meio e fim. E onde geralmente as correções terminam? Normalmente, a correção vai terminar ou em um nível de Fibonacci, ou em uma média móvel importante, relevante, como uma média de 200, uma média de 50, uma média maior. E são nesses pontos onde você vai esperar a retomada, ou seja, quando que você vai esperar o mercado voltar para a tendência principal dele. E não é tão difícil quanto você deve estar imaginando. A primeira coisa que ele precisa fazer é a inversão de fluxo. Se ele estava caindo, ele precisa vir fazer um fundo mais alto e romper topo.
Só que só isso não basta. Lembra que eu falei que eu uso duas médias para me dar força, para me dar auxílio e mais segurança para eu entender que aquele preço está voltando à tendência principal? E é aqui onde mora o segredo. No movimento como esse, a média móvel de 9, que é a verdinha, vai estar fazendo um movimento assim, ó. Vai começar a vir, vai começar a ser mastigada, rompida a todo momento e vem para cá. E quando ele faz a inversão de fluxo, normalmente ela calça o preço. Ou seja, aqui é um ponto de atenção. Só que além da 9, eu preciso ficar de olho na média de 20 também. Ou seja, se ela estava passando por aqui embaixo e ela fez aqui esse movimento, o que eu quero que o mercado faça aqui? Que a 9 cruze a média de 20 para cima. E agora esse movimento que as médias fazem me dão mais força e mais clareza para entender que possivelmente o mercado está retomando a tendência principal. E o que eu faço para operar quando acontece isso daqui? Eu não saio comprando aqui, cruzamento das médias. Isso não existe dentro do meu operacional. Mas eu preciso observar algumas coisas extremamente importantes. Por exemplo, no caso da retomada de alta, onde foi o menor fundo que ele fez? Nesse caso aqui, se foi numa região de FIBO ou uma outra região com mais confluência, com média, seja lá o que for, eu já fico muito mais seguro. Por quê? Porque eu sei que aqui é uma região que normalmente vai findar a correção. Então, eu acredito que esse movimento de queda que ele estava fazendo já tem muita chance de ter acabado e voltar para o movimento anterior. Além disso, quando o mercado já faz aqui, então, um fundo mais alto, quebrando o topo, fazendo aquela inversão de fluxo, quebrando a estrutura prévia, eu já fico muito mais tranquilo para esperar a continuação do movimento. E como toda boa continuação, eu preciso agora de somente um pullbackzinho, normalmente calçado pela média de 9, para eu entender que ele vai continuar. Então, depois que ele faz um novo pullback, com a média aqui calçando o preço, aqui é onde eu vou procurar a minha compra. Eu não compro normalmente na média em si, mas eu espero um candlezinho sinal, um candle que está rejeitando a média e compro. E esse é o tipo de trade que eu tenho muito mais chance de conduzir, de pegar 5 vezes o alvo, 10 vezes o alvo, às vezes de ficar ali, largar a noite inteira comprado. Isso daqui é muito bom. É um pouco mais complexo, mas é o tipo de operacional que você pode utilizar em qualquer mercado, seja Forex, cripto, seja bolsas internacionais, seja índice brasileiro, dólar, B3, você pode usar em qualquer mercado. E olha só, fala para mim, você já conhecia essa retomada de tendência? Comenta aqui, você utiliza esse tipo de operacional? E antes de você ir embora, eu tenho um recado extremamente importante para você. No dia 7 de março, às 8h30 da manhã, eu vou ensinar o passo a passo de um dos meus operacionais mais lucrativos da história do Trade System Starter. Vou fazer a imersão do trade de abertura. E aqui na descrição, no primeiro link que eu vou deixar ali, você vai poder se inscrever para poder participar. Vai acontecer às 8h30 da manhã, num sábado, dia 7 de março. E se você não deixou o seu like e não se inscreveu nesse canal, você está perdendo a oportunidade de toda semana estar conhecendo e muita coisa com os vídeos que eu posto aqui. Além de toda quarta-feira, às 8h45 da manhã, eu estou operando ao vivo aqui no YouTube, mostrando toda a minha análise, tudo que eu faço, abrindo as portas da minha sala educacional, a sala ao vivo, a comunidade Starter, para você poder acompanhar. Então, se você quiser conhecer também como é o meu operacional no dia a dia, na prática, aqui embaixo está o link para você participar da comunidade Starter. Eu estou esperando você e tamo junto. Até a próxima. Valeu, tchau!